Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nosso chamado só se inicia quando começamos a servir ao Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós temos que entender que o único que não veio como uma pessoa comum foi Jesus. De resto, todos aqueles que ganharam notoriedade na Bíblia, eles eram pessoas simples. Se a gente olha Pedro era um pescador. Se a gente olha o Davi era um pastor. E às vezes você deve estar aí se perguntando: o que Deus quer de mim? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Por que eu passo por tanto sofrimento, por tanta dificuldade? Por que as coisas nunca saem exatamente do jeito que eu quero? Porque toda vez que eu quase consigo, tudo acaba dando tudo errado. Só que em cada dificuldade, Deus ele está de alguma forma vendo o nosso amor e a nossa obediência. E o nosso chamado, ele não começa na juventude e acaba em determinado tempo. Nosso chamado, ele começa quando nós tomamos uma decisão, que nós desejamos servir ao Senhor. Se a gente olha a história de Pedro, se Jesus disse para ele: olha, você quer ser pescador de homens? E se ele tivesse dito não? Quem seria Pedro? Pedro seria aquele que negou Jesus. E ele negou lá na frente de Jesus, negou conhecer ao Senhor por medo. Mas naquele instante, Pedro seria mais um. Da mesma forma que quando Jesus encontrou o jovem rico e ele disse: olha, dê tudo aos pobres e me siga, ele também não quis. Então a nossa história, ela pode começar ou terminar no sim ou no não que você dá para Deus. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que já aconteceu na sua vida, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei o que você sente, eu não sei qual é a sua intimidade com Deus, qual é a sua fé, qual é a sua crença, eu não sei no que você acredita. Mas nós vamos, à luz da Bíblia, olhar um pouquinho sobre a vida de Moisés. E será que Moisés tem muita diferença de nós? Ou Moisés se tornou Moisés porque ele começou a servir ao Senhor? Ele aceitou o seu chamado. Logo no começo da vida de Moisés, ele já passou por dificuldades. Ele era uma criança, de certa forma, adotada. Não foi feito como uma família normal. Então, se a gente fosse começar a procurar problemas na vida de Moisés, ele teve, sim, uma infância totalmente perturbada. Se a gente ir lá em Atos dos Apóstolos, versículo 7, 23 a 25, a palavra do Senhor diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Moisés, com 40 anos, sentiu um chamado de voltar para sua terra. E nesse chamado ele percebeu que o povo dele estava sendo muito maltratado e muito escravizado. E Moisés foi querer resolver o problema. De que forma? Matando uma pessoa. Só que ainda que ele matasse essa pessoa, os outros não olharam isso com bons olhos, não viram essa atitude dele como algo vindo de Deus. E uma coisa que nós temos que entender com esse começo é: o início da vida de Moisés foi aos 40. Aos 40 anos ele sentiu um chamado, ele sentiu um propósito, porém Moisés não tinha o conhecimento. E ele, através da violência, achou que poderia resolver o problema. Deus, quando Ele nos chama, Ele nunca vai chamar
para que o resultado das suas ações sejam guerras, sejam brigas, sejam discussões. Não vai ser desse jeito. Deus ele nunca vai resolver uma questão usando a violência. A autoridade de Deus não necessita isso. Quando Jesus disse para o mar acalmar, ele apenas disse. Ele não precisou fazer nenhum gesto, ele não precisou bater. Da mesma forma, se a gente olha essa passagem de Moisés lá na frente, onde Deus diz, olha, toque na pedra, que ela vai sair água. E ele vai lá e dá uma pancada na pedra. Essa é a questão. Deus ele nunca vai usar a força desse mundo. Porque quem tem autoridade não precisa de força. Pensa que é uma diferença de alguém querer te obrigar a fazer alguma coisa, ou de repente do seu pai, do seu avô, de alguém que você ama muito pedir para você, olha, você não poderia fazer isso por mim? Você faria com o maior prazer, sem a necessidade do uso de força. Diferente talvez de uma pessoa que você não gostasse. Então, quando a autoridade ela é utilizada, e isso Jesus tem, ela não precisa da força. Então Moisés foi lá, voltou para a terra que era dele, viu que o povo estava sofrendo, foi querer resolver o problema do jeito dele. Sabe o que aconteceu? Além das pessoas não entenderem esse gesto dele como vindo de Deus, o faraó começou a perseguir ele e ele teve que ir embora desse lugar. E sabe quanto tempo ele ficou longe de novo? 40 anos. Então, o chamado primeiro veio aos 40 anos e a segunda etapa do chamado dele veio aos 80. Olha quanto tempo se passou, quanto tempo Deus ficou falando e quanto tempo de repente ele ficou relutando. Quantas vezes nós não sabemos o que é o certo e o que precisa ser feito, mas a gente sempre dá uma desculpa para o nosso chamado ele não começar, achando que a gente está abrindo mão de alguma coisa, achando que aquilo é preciso, que nós precisamos daquilo para viver, que a nossa vida sem aquilo não tem sentido, como se você estivesse perdendo alguma coisa. Deus ele está vendo exatamente isso. O que para você é importante e o que não é? Você quer usar o seu poder ou quer usar o meu? E a gente vai seguindo na passagem, lá em Atos 7, do versículo 30 a 33, a palavra diz assim: passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é Terra Santa. Deus se revela mais uma vez a Moisés. Só que dessa vez, Deus dá um entendimento melhor sobre as coisas. E ele aparece no meio do fogo. Moisés estava naquela terra há muito tempo. Só que Deus disse para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés. Essa terra que você está é santa. Certas coisas nós só vamos perceber quando Deus nos disser. A importância de certas coisas, a santidade de certas coisas. Sem espiritualidade, como que alguém poderia reconhecer que aquela terra é santa? Da mesma forma, como que alguém poderia reconhecer Jesus como sendo Cristo sem o Espírito Santo? Por isso que, por muitas vezes, você às vezes não consegue entender como certas pessoas, elas não conseguem aceitar o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, os milagres de Deus, e eles simplesmente negam a fé. É justamente porque sem o Espírito Santo isso não é possível. Não é uma situação onde eu pego e simplesmente digo, eu quero. Não, é necessário que tenha fé, é necessário que tenha oração, é necessário que tenha Jesus Cristo. Sem isso, essa sabedoria continua oculta aos nossos olhos. Moisés novamente sentiu aquele chamado. Moisés novamente teve uma prova sobrenatural da existência de Deus. E olha onde ele estava, no deserto. Não sei o que ele estava procurando, não sei o que ele estava fazendo, não sei o que ele estava passando. Mas deserto nunca é o lugar bom. No momento mais difícil da sua vida, se você permitir, Deus ele vai falar com você. Primeiro, para dizer que as coisas que você já possui, essas coisas merecem valor. Essas coisas já estão santificadas por Ele. Claro que nem tudo que nós temos vem de Deus,
principalmente aquilo que nós usamos para nos destruir. Porém, tudo aquilo que de alguma forma pode deixar saudade, ela vem de Deus. Tudo aquilo que nos acolhe nos momentos onde todos nos rejeitam, isso sim merece valor. E a gente nota que o chamado de Moisés vai começar. Antes foi porque ele se indignou com algo, agora vem a diferença, foi Deus que o chamou. E quando Deus nos chama, Deus nos capacita. Se a gente continua lendo lá em Atos 7, versículo 35, a palavra do Senhor ela diz assim: Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio de um anjo que lhe aparecido na sarça. Esse trecho dessa fala, quem é que o nomeou líder e juiz? Foi depois que ele tinha matado o egípcio 40 anos atrás que o pessoal começou a questionar ele. Então, quem que você pensa que você é? Agora nota que Deus o instituiu, o libertador. Deus escolheu ele para liderar o povo e o anjo iria ajudá-lo. E às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de entender o chamado de algumas pessoas. Ninguém nessa vida vai substituir Jesus Cristo. Porém, Deus precisa de alguns de nós que têm obediência, que têm disciplina, que têm temor ao Senhor, que têm fé, para que essa pessoa ajude a conduzir o seu povo ao lugar que Ele preparou, aquela terra santa. A dificuldade que às vezes nós temos de entender isso é muito grande. Só que isso não diminui o poder de Deus, porque no final o que aconteceu? Exatamente o que Deus disse. E não foi através de força, não foi através de guerra, não foi através de luta da forma que os seres humanos lutam, não foi através de mentira, não foi através de nada. Foi através do poder soberano do Senhor. E é assim que a gente percebe que a vida de Moisés começou a ser esse marco. Se você lá no livro de Êxodos fala bastante sobre Moisés, conta toda a história dele desde o nascimento até a morte, e tudo que ele fez, e tudo que ele presenciou, e tudo que ele testemunhou. Mas no final de tudo, ele acabou não entrando na Terra Santa. Ele apenas viu. Ele conduziu um povo inteiro, mas no final ele não entrou naquela terra. A terra que ele mesmo tirou as sandálias. Dentro do nosso propósito, nós vamos chegar até onde Deus quiser. Não importa se eu acho que ele merecia, porque depois de tanto tempo, depois de mais de 40 anos, as coisas de Moisés eram de 40 e 40. Depois de 40 anos aquele povo andando. Mas essa é a questão. No final vai acontecer o que Deus quer. Não existe vida que foi interrompida antes, não existe o que poderia ser feito diferente, não existe nada. Existe simplesmente o agora, e esse é o tempo que nós podemos viver. Se a tua vida quiser ter algum sentido, se a tua história quiser estar além de simplesmente ser mais um no meio de tantos uns que existem nessa vida, talvez hoje tenha muito likes, tenha muitas curtidas, seja uma pessoa que todos sabem o seu nome, mas eu gostaria de te convidar a visitar um asilo, a terra dos esquecidos, a muitas vezes pegar uma senhorinha de idade em algum lugar e conversar com ela, um senhorzinho. Pergunta quem lembra de você, onde está a sua beleza, onde estão aqueles que cuidam, o que o senhor precisa. E você vai notar que essa vida, ela é pesada demais. E se nós quisermos passar com ela com dignidade e no final não sermos esquecidos, no final ter um significado maior, ter boas histórias para contar, histórias de amor, histórias de paz, histórias de fé, é preciso que nós louvemos, adoremos e servimos ao Senhor. Eu posso dizer com toda certeza que a minha vida começou quando eu conheci ao Senhor. E se hoje eu gravo esses áudios que de alguma forma refletem um pouquinho da esperança que eu sinto, do amor que Deus tem por mim, e assim, através da palavra de Deus,
também podem modificar a vida de vocês. E eu tenho plena convicção e certeza que através da vida de vocês, outras pessoas serão alcançadas também. Porque eu não prego sobre mim. Eu estou aqui contando o meu testemunho todos os dias. Mas eu não estou falando sobre mim. Eu estou falando sobre Jesus. O nome que está acima de todo nome. E esse é o convite que eu te faço. Se você acha que a tua vida não tem sentido, é justamente isso que te falta. Começar a servir ao Senhor, participar das coisas que são de Deus. E servir ao Senhor não é cargo na igreja, servir ao Senhor não é ser célula, não é dar eucaristia, não é ficar enfurnado dentro de uma igreja. Servir ao Senhor é justamente achar onde existe a necessidade e levar o amor. É achar onde tem a dificuldade e levar um pouco de paz. É achar onde existe tristeza e levar a palavra de esperança. Como diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E é justamente isso. Trabalhar na obra de Deus é semear com as coisas que Deus nos dá. E a partir daquele instante, daquela idade, não importa a idade que você tenha, as coisas vão começar a mudar e as coisas vão começar a fazer sentido na sua vida. Eu sempre não canso de dizer, a minha vida começou aos 27. Eu não sei quantos anos você tem, mas a sua vida pode começar agora. Ainda que você olhe para trás e ache que tudo foi destruído, que tudo está perdido, que já não tenha mais sentido. Talvez o que Deus tem preparado para você é muito maior pelo que você passou. Porque aquilo que a gente vive sem Deus não se compara às coisas que nós vivemos com Ele. E uma coisa que você talvez se esqueceu. Nós estamos atrás de algo muito maior. A salvação e a eternidade. E isso ninguém tocou, e isso ninguém tirou, e isso nada vai poder te separar se você assim o acreditar. Você aceita Jesus como seu Salvador? Confia no Evangelho, na Palavra de Deus? Aceita as coisas que Deus diz? Então, esse é o passo necessário que você precisa dar. De resto, Deus ele vai colocar as pessoas, Deus ele vai colocar o entendimento, o conhecimento, a capacidade. Às vezes nós passamos sim por muitas dificuldades, mas tudo isso só anima a nossa fé, porque a gente percebe o cuidado de Deus em cada detalhe. Quando você parar de dar voz ao medo, à desesperança e achar que seriam através do seu jeito ou dos teus pensamentos que Deus deveria agir, você vai começar a ver que Deus ele tem agido faz tempo, que Deus tem te preparado faz tempo. E ainda que ninguém acredite em você, e ainda que você seja aquele que há tempos atrás já tentou e fracassou, pouco importa, porque agora é um anjo do Senhor que está te chamando, é um anjo do Senhor que está te capacitando e é Ele que vai com você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essas palavras possam fazer você refletir sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o início da sua caminhada com o Senhor. Perdoe tudo aquilo que não vem de Deus, todo aquele tempo, tudo aquilo que você passou, não importa. Às vezes é melhor a gente abrir mão e ficar com o prejuízo e ter a certeza que Deus vai começar a abençoar e vai vir a salvação, que é através do amor e não da justiça, nem da punição, nem de nada, que Deus vai nos libertar daquele cativeiro. Então, assim como Moisés, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho, que elas vão estar lá justamente para servir o propósito que Deus colocou. E se os anjos de Deus estiverem com essas pessoas, pouco importa o que o mundo inteiro faça. Nem a força de Faraó foi o suficiente para impedir que Deus libertasse o seu povo e que eles chegassem naquela terra prometida. Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém?